Estamos dando início ao nosso quarto episódio, que nós estamos fazendo uma série de podcasts aqui, entrevistando os presidentes do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras nesse período dos 44 anos da história do nosso partido aqui em Pernambuco. E dentro dessas comemorações dos 44 anos, a gente já fez a galeria dos presidentes, estamos agora fazendo os podcasts, e depois vamos também publicar um livro contando a história do partido durante essa caminhada que foi importante para a democracia, para a gente ocupar espaços importantes na política, que a gente, durante todo esse processo de conversa, vocês vão ter a oportunidade de estar acompanhando cada período onde cada presidente teve atuando. Então, nesse quarto episódio, nós estamos tendo a honra de receber aqui dois grandes presidentes. Os dois presidentes tiveram a honra de presidir o partido no período que, na presidência da República, estava sendo governada pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. O primeiro, que esteve com essa tarefa no período de 2005 a 2008, foi o nosso pequeno grande Dilson Peixoto, técnico em telecomunicações, foi presidente do Sintel, foi presidente da CUT, vereador da cidade do Recife por 4 mandatos, secretário estadual de Desenvolvimento Agrário, presidente do Grande Recife Consórcio de Transportes, atualmente está na assessoria do Banco do Nordeste, BNB. Presidente Dilson, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom demais, Doriel, estar aqui com você, ao lado do nosso grande companheiro de muito tempo, nosso Jorge Pérez, para que a gente possa fazer essa discussão. Eu queria, inclusive, enaltecer essa iniciativa de sua gestão, né, de registrar, porque esse é um dos problemas que a gente tem no PT, que é não guardar a memória, né? Então é fundamental isso que você está fazendo, Doriel. Obrigado, Dilson, pela presença, e eu acho que é fundamental a gente, né, deixar para as gerações as contribuições que foi dada a esse partido. Exatamente. O partido chegou agora a 44 anos de existência, porque teve tantos que ajudaram a trazer esse partido até aqui. Então, você é um desses, como também o nosso querido Jorge Pérez, companheiro Jorge, que presidiu o partido de 2009 a 2011. Jorge Pérez foi presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, participou da fundação do PT, da CUT, do qual também foi presidente, e foi delegado do Ministério do Trabalho e Emprego no primeiro governo do presidente Lula. Presidente Jorge, muito obrigado por ter aceitado o convite, é uma honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Doriel, né? Uma satisfação muito grande a gente poder aqui estar rememorando esse período todo muito importante da vida política brasileira e do Partido dos Trabalhadores, e me associo às palavras de Dilson Peixoto, parabenizando por essa iniciativa. Realmente isso é muito importante, não só para o PT em si, mas eu tenho certeza que esse material vai servir para a reflexão de muitas pessoas fora do PT, para a história do Brasil, para a história de Pernambuco. Então, parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, Jorge. E eu não tenho dúvida que o mandato de vocês ele foi marcado por vitórias, legados e por dificuldades também, né? E é importante que quem nos assiste possa entender o que foi vivenciado nesse período. Eu queria primeiro começar que vocês aqui trouxessem qual o legado que você, Dilson, começar por você, avalia que você, com a sua direção nesse período, deixou de legado do Partido dos Trabalhadores para a história do PT. Bom, Doriel, primeiro, nesse período aí, 2005 a 2008, por exemplo, em 2005, o PT, pela primeira vez, governava Recife, né? Nós estávamos no segundo mandato do companheiro João Paulo como prefeito, né? E o Brasil, em 2002, elegeu Lula presidente da República. Então, a gente viveu um momento muito diferente,
onde, por exemplo, a gente sempre falava na fundação do PT que uma das linhas de atuação do PT tinha que ser na institucionalidade. A gente precisava de mandatos, né? Então, ali a gente viveu, digamos assim, o auge, né? Aqui em Pernambuco, a gente tinha João Paulo, prefeito. Né? Tinha prefeito de Camaragibe, cidade grande da região metropolitana, mas tinha a presidência da República. Então, a gente viveu um momento muito rico do PT se institucionalizar, de criação de novos diretórios, do PT passar a ser... Era muito, digamos assim, informal ser dirigente do PT. A gente passou a dar mais legalidade a isso, etc., até por conta do fato de ter a presidência da República num partido. Então, a gente teve todo esse, digamos assim, esse legado, né? Com muitas dificuldades, porque nesse intervalo aí, a gente sofreu um ataque violentíssimo da burguesia, que não ia assistir quietinha ou calada os avanços do governo de Lula. Então, se criou ali aquela história, famoso mensalão, né, que detonou muito o PT, figuras como Zé Disseu, nosso Delúbio Soares, Vacari, João Paulo que era deputado, tinha sido prefeito, acho que era Osasco. Então, a gente viu muitos quadros importantes nossos sendo atacados violentamente pela CPI do Mensalão e etc., que terminou redundando no julgamento no STF, com a cassação e etc. Mas, na prova de que o governo Lula tinha vários acertos, a gente conseguiu garantir a reeleição de Lula. Em 2006, a gente foi para a eleição de governador do Estado. A gente preparou o PT no Estado todo com a candidatura de Humberto. Terminou Humberto não conseguindo ir para o segundo turno, mas a gente garantiu a vitória de Eduardo Campos sobre a direita. Sim. Então, foi a volta da centro-esquerda no poder aqui em Pernambuco. Então, isso foram momentos importantes que a gente vivenciou no PT em Pernambuco e que a gente teve, digamos assim, a honra e a sorte de estar na presidência naquele momento, com grandes desafios, né, que era o desgaste do PT. Você ligava a televisão, era mensalão de manhã, tarde, de noite, né, mas a gente conseguiu fazer com que a destruição não nos pegasse totalmente. A gente conseguiu indo... Aí já, quando a gente passou para Jorge, em 2008, já foi a eleição municipal. João Paulo fez os 2 mandatos, a gente conseguiu eleger João da Costa, já foi praticamente na gestão de Jorge, que a partir daí a gente continua mais 4 anos na prefeitura do Recife. Quando você foi presidente, eleito, PT, Lula já era presidente? Já era presidente. Em 2002... Você ficou o período de Lula assumiu em janeiro de 2003. Né? Presidente participou da reeleição. Exatamente. Na reeleição a gente estava com a gente. Lula e da eleição aqui em Pernambuco, da volta da esquerda ao poder. Isso. Que foi a vitória de... 2006. Foi quando Eduardo ganhou a eleição, né? A gente tinha tudo para ganhar com Humberto, mas também um outro ataque, inclusive absurdo, que terminou não dando em nada. O próprio Ministério Público retirou o processo, Humberto foi absolvido, mas a eleição tinha passado. Né? Destruíram a candidatura de Humberto no auge, onde a gente tinha pesquisas diárias que mostravam que o Mendonça, que era o candidato da direita, né, que era governador, estava estagnado, Humberto crescendo, Eduardo lá embaixo. De repente, com o ataque da história de sanguessuga, não sei o que e tal, Humberto começa a cair e Eduardo terminou ganhando aquela eleição com apoio importante do PT. Não, inclusive, vou passar para Jorge, eu comprei uma revista, eu estava viajando, acho que foi no segundo dia depois da eleição. A revista ainda estava sendo vendida, vinha com Humberto Costa liderando as pesquisas para ganhar a eleição. Exatamente. Então foi aquele movimento que a imprensa fez, que, né, levou Humberto a uma derrota, e uma coisa que depois se comprovou que realmente Humberto não teve nada em relação à acusação que... Absorvido por unanimidade. Foi absorvido por unanimidade. Meu querido Jorge, e o que é que você traz aí de legado nesse período que você teve aí na presidência do PT? O que é que você considera aí como um legado importante diante dessa caminhada? Esse período que Dilson ficou na presidência e depois eu assumi, foi um período muito rico, porque foi o período da experiência do governo do PT administrando o país, ataques muito violentos ao governo. Foi um período que também nós crescemos aqui em Pernambuco, né? Então, uma das coisas que eu considero importante foi dar sequência ao trabalho que Dilson fez, no sentido de organizar e fazer crescer o PT aqui no Estado. Né? Por quê? Porque a gente via que um dos problemas sérios que o
PT tinha nesse período do governo Lula e no governo da Dilma, é que nós conseguimos a presidência da República, ou seja, a cabeça, mas o corpo e as pernas, que seriam os governos estaduais e as prefeituras, nós tínhamos muito poucas. Exatamente. Então, o Lula tinha que se adaptar a uma situação de que ele sabia para onde tinha que ir, mas as pernas estavam nas prefeituras, que eram a maioria, a grande maioria, né, que não eram do PT ou não era de esquerda. Então, acho que um trabalho muito forte que a gente procurou desenvolver, né, dando sequência ao período de Dilson, foi tentar ampliar o número de vereadores, o número de prefeitos, né, e fazer a campanha de Dilma, que foi vitoriosa, dando sequência, apesar de todos os ataques, apesar de todas as mentiras e todas manobras que foram feitas contra o presidente Lula e o seu governo, nós conseguimos eleger Dilma e depois em 2010 e depois reelegê-la em 2014. Então, acho que foi um dos períodos mais ricos do PT e acho que eu e Dilson tivemos o privilégio de estar à frente do partido aqui no Estado nesse período rico, nesse período que o aprendizado foi muito grande. Não, e foi um período onde a gente, de fato, mudou completamente a vida do povo, né? Porque você conta uma história antes de Lula e depois de Lula. Exatamente. Porque eu, como agricultor, eu vivi o pão que o diabo amassou, assim, me perdoe aí, mas a gente sabe que a realidade, que não era diferente na cidade, mas no campo, você sobrevivia, né? E depois dos governos do presidente Lula, você teve um conjunto de ações chegando no interior, eu falo mais particular a partir dessa realidade, mas também, de maneira geral, também na cidade. Então, a gente tem um período rico de conquistas sociais, né, a partir do governo do presidente Lula, e o partido também passando a ser reconhecido como um partido que, de fato, estava fazendo a mudança no país. Mas é fato que, quando você começa a fazer mudança, você se depara com aqueles que tentam puxar para trás. Então, a gente estava falando aqui a gente estava falando do legado, Dilson, inclusive, já destacou, por exemplo, quais os maiores problemas, ou desafios, ou dificuldades, digamos, que vocês enfrentaram na gestão que vocês estavam como presidentes. Dilson tinha falado do mensalão. Como é que a nossa juventude, como é que a militância, na verdade, do PT encarou isso, né? Qual foi enfim, como é que essa situação de dificuldades ou alguma outra que vocês colocam como algo que gostariam de destacar, de dificuldades que vocês viveram de maneira muito mais intensa nesse mandato de vocês? Bom, Doriel, eu reitero, eu acho que esse foi um grande problema, né? Porque, na verdade, o fato da gente ter ganho a presidência da República, e como bem disse Jorge, quer dizer, a gente não tinha as articulações todas, como, aliás, não tem hoje, né? Hoje a gente está de novo na mesma situação, né? Pouquíssimas prefeituras, né? Pouquíssimos governos. Hoje tem até mais governadores do que tinha na época, mas Congresso, juntando todo o centro-esquerda lá, não chega a 130 deputados, né? Então a gente está vendo a situação que Lula tem vivido no Congresso Nacional agora. Mas o que é que eu quero dizer? Naquele momento, se você veja como as coisas são. Tudo começou numa história lá Primeiro, a dificuldade que a gente está falando aqui, vê só, eu estava lembrando hoje. Eu fiz a conta de 2005, né? Foi há 19 anos atrás. Quer dizer, se um jovem que estiver ouvindo a gente tiver 30 anos, ele tinha 11 anos na época. Ele não sabe nem o que a gente está falando aqui. É verdade. Mas o fato concreto o que é que a gente vivenciou naquele momento? Um ataque violento, né, da direita, articulada com a mídia corporativa, para destruir o PT. O ataque foi feito para destruir o PT. Não por acaso, o principal alvo foi Zé Disseu. Que Zé Disseu era o grande articulador do PT. Zé Disseu foi importantíssimo na vitória de Lula lá em 2002. Importantíssimo. Então, eles foram para cima para destruir o PT. Eles achavam que, destruindo Zé Disseu, acabava o PT, acabava Lula. Porque tinha uma máxima de que Zé Disseu era o primeiro-ministro e tal. Então, foi para isso que eles foram. E Lula ficou de stand-by. Eles queriam pegar Lula, mas primeiro foi destruir. Mas não conseguiram. Por quê? Porque as políticas públicas
que o governo estava fazendo na juventude, na camada mais pobre da sociedade, nos trabalhadores rurais, fez com que essa população resistisse àqueles ataques. Mesmo com era a Rede Globo de manhã, do primeiro jornal ao último. Né? Então a gente conseguiu resistir a isso. E aí, claro, o pouco que a gente conseguia fazer em cada estado, e aí a gente tentou fazer, né, toda a direção, não era um presidente, Jorge também com toda a sua direção, para tentar enraizar o PT, para aumentar a quantidade de parlamentares. Isso foi fundamental para poder fazer com que a gente chegasse ao final e derrotando a burguesia, porque Lula se reelegeu. Né? Zé Disseu foi cassado, Vacari foi preso, depois foi preso no julgamento, mas enfim, a gente teve que cortar na carne, mas Lula se reelegeu. E depois elegeu Dilma. Né? Então isso mostrou exatamente a força que as políticas públicas fizeram com que o povo acreditasse no PT e acreditasse em Lula. E Jorge, você viveu também esse processo já ainda parte do mensalão, né? Já tinha... Jorge pegou já o pior, tinha- Jorge pegou o julgamento do STF. Pegamos a Pegou a parte, parte dura, mais, né? mais Era difícil, Barbosa porque, todo dia. porque o judiciário, no caso o STF, né, se dobrou à pressão da mídia, da burguesia, né, e acabou aceitando fazer esse jogo para tentar destruir o PT e tentar destruir o governo Lula. Mas disso disse uma coisa agora muito importante, e eu queria retomar a sua própria lembrança, eu sempre falo isso, foi o povo trabalhador que sustentou o PT. E aqui no Nordeste é uma coisa gritante isso. No Sul não se entende por que nordestino é Lula. Mas, assim, eu queria lembrar, antes do Lula, quando tinha seca aqui, os trabalhadores rurais campo, né, as pequenas, tinham que não tinham o que comer, tinham que invadir, tinha que fazer saque nas feiras, supermercados, lá, Águas Belas, no meu município, tinha. Pois é, então era todo ano seca e os saques. Desde que o Lula assumiu e fez o Pronaf, o Bolsa Família, né, e outras medidas no sentido do salário mínimo, né, da aposentadoria, nunca mais teve saque. Exatamente. Nunca mais, não se ouve. Continua a ter seca. Né? Continua a ter seca e Mas nunca mais teve saque. Isso é uma coisa que tem que ser muito exaltada. Não é porque o povo nordestino não pensa, gosta do... Não, o povo nordestino vivia uma angústia de ter que saquear a feira, porque o trabalhador não se julga assaltante. Exatamente. Lá no Sul chamava os baderneiros, não sei o quê, mas ele fazia isso para sobreviver. E isso era muito angustiante. E o Lula recuperou a dignidade do trabalhador rural, que não precisa mais, até hoje, mesmo com as secas, como o Dilson lembrou, fazer saque em feiras e supermercado nas cidades do interior. É verdade. Então, isso as pessoas não têm a dimensão disso. E mais, não é só essa dimensão. Os sindicatos rurais, antes, em função das secas, tinham que estar organizando, pressionando a prefeitura, não sei o quê, para distribuir cesta básica. Cesta básica. Os trabalhadores iam para o sindicato para pressionar o sindicato para ver se conseguia cesta básica. Verdade. Hoje o sindicato não precisa fazer mais isso. O sindicato hoje trabalha aquilo que é o necessário, o direito, defender os direitos dos trabalhadores, discutir. Eu me lembro de ir para o sindicato e vendo lá o sindicato rural discutindo o papel da mulher, o direito ao corpo da mulher, coisa que antes nem se imaginava. Então, isso é verdade. É um avanço no sentido da dignidade do trabalhador e um avanço na organização. Que não é uma luta pela sobrevivência, é uma luta por direitos e para ampliar as conquistas dos direitos. Então, exatamente. Isso o PT e o Lula é um legado e uma coisa que ainda essa história vai precisar ser contada com mais Como detalhe. a gente diz, filho do pobre podendo ser advogado, médico, engenheiro. Exatamente. Agora, Jorge e Dilson, fazendo um paralelo, por exemplo, vocês estavam falando agora que o enfrentamento que o PT viveu naquele período, com a direita fazendo denúncias do mensalão e tal. Hoje a gente vive um Congresso Nacional onde, foi Jorge até que falou, que a gente ganhou o governo Lula, mas não ganhou o poder. Hoje a gente tem Lula reeleito presidente e tem um Congresso que, na sua maioria, é
conservadora. Naquela época, para agora, qual é o paralelo que vocês fazem? Nós temos um Congresso hoje pior do que o que a gente teve, mais extremista, digamos, da extrema-direita mesmo, ou não, as coisas não têm muita diferença. Qual é a avaliação que vocês fazem em relação ao período lá que a gente enfrentou e o período que Lula está vivenciando hoje com o Congresso Nacional também? Então, eu diria que, do ponto de vista do Congresso, do Parlamento, é pior. Porque nesse intervalo apareceu uma figura. Apareceu não. Passou a ir para a superfície figuras que viviam no esgoto da política e que passaram a ter voz, que é exatamente o que a gente pode chamar de bolsonarismo, né? Porque antes... Chegaram sem história nenhuma, né? Pois é. Você vê o seguinte, antes, eu até estava me lembrando, eu fui vereador 4 mandatos, né? E sempre teve vereador conservador, de direita, mas eu sou amigo deles. Por exemplo, o Homero Lacerda é um cara extremamente conservador. Virou bolsonarista e tal, mas é meu amigo. Na Câmara, a gente discutia, tinha discussões, mas sempre na política. Uhum. Nunca tentou se destruir um ao outro. Agora, você pega as sessões dessas comissões da Câmara de Deputados, não existe aquilo, velho. Não existe, é uma loucura. Uma loucura. Quer dizer, você tem gente que se elegeu na loucura, né? Eu não sei se o cara se faz ou é realmente um maluco. Então, e hoje tem uma grande maioria da Câmara que pensa assim. Então, você veja esse debate agora da questão desse projeto de lei que quer criminalizar, criminalizar a mulher que foi estuprada, beneficiar o estuprador. Como é que você imagina que alguém ia ter coragem de fazer isso há um tempo atrás? Não tinha, né? Hoje, quer dizer, a gente, claro, a gente sempre teve um amigo, sentava na mesa, tal, conversava, um cara que era conservador, que dizia besteira, não, tem que matar bandido, não sei o que tal. Hoje em dia, com o governo de Bolsonaro, isso virou palavra de ordem, né? Então essa turma não entrou ainda, não voltou para o esgoto. Continua à luz do dia, fazendo política e sendo maioria no parlamento. Acho que essa é a grande dificuldade que Lula tem, diferente do governo anterior, né? O que ajuda um pouco. O legislativo, aliás, o judiciário aprendeu o que é conviver com um fascista. Então, o judiciário hoje, né, digamos assim, está mais democrático do que era antes, está menos impermeado pela disputa. E a própria mídia, a própria Globo, que vivenciou, quase que se acaba com o governo de Bolsonaro, então eles têm medo da volta àquilo lá. Mas, efetivamente, o Congresso, na minha opinião, é muito pior do que era na época do primeiro e do segundo governo de Lula. Você vai nessa mesma direção, Jorge? E eu digo assim, qual é o problema? O Lula nunca teve maioria no Congresso, mas tinha um Congresso que era possível discutir, conversar e propor, e negociar, fazer acordos. O atual Congresso não tem a mínima condição. Não é só uns doidos de extrema-direita, são uns desqualificados. Isso. São pessoas que não têm nenhuma qualidade política e que querem destruir a política para poder... Porque qual é a ideia do fascismo? É não ter política, ter uma hegemonia, uma ideia única, é só assim, não tem diferença, não tem debate, não tem... Então, mas é um pessoal desqualificado. Então, é difícil você discutir com alguém que não tem a capacidade mínima de elaborar ideias e discutir. Só pensam, porque esses projetos que estão sendo apresentados agora, né, desde a saidinha de preso, né, a questão do aborto, a questão de penalizar o consumidor de droga, né, isso tudo está mostrando que o Congresso não tem nenhum projeto para o país. Isso. Eles estão fazendo uma política que é a própria do fascismo. Não importa o que vai dar na economia, não importa o que vai dar no crescimento da sociedade e dos trabalhadores. Então, e isso eu espero, né? Até porque, por conta da reação da sociedade a esse último projeto, que isso comece a se reverter, não do ponto de vista
deles, mas o Congresso vai ter que recuar e vai ter que vir para trás, porque a sociedade vai começar a partir de agora, na minha opinião, e o Lula e o PT têm que saber trabalhar isso, de impulsionar esse movimento em defesa da democracia, em defesa de um governo que qual é o problema que eles têm hoje? Eles não conseguem apontar o Lula como corrupto. Não tem mais a corrupção. Né? Então, eles têm que desqualificar do ponto de vista da economia, desqualificar do ponto de vista das medidas que o governo adota. Tudo que no Congresso não é aprovado, a Globo diz mais uma derrota do Lula. Então, estão se rearticulando do ponto de vista de tentar isolar o governo Lula pela análise política que não bate com a realidade. O país está crescendo, o desemprego está diminuindo, né? A inflação está caindo e o governo está ruim. Nunca vi isso. Diminuindo o número de pessoas que estavam na extrema pobreza, que estavam passando fome. E o país está ruim para eles. Então, eles não conseguem fazer esse debate. Eu acho que o PT, na minha opinião, precisa ser um pouco mais ousado, o governo tem que ser mais ousado. Eu sei que o Lula foi eleito meio amarrado, né, nesse governo, mais do que nos anteriores. Mas não pode fazer nenhuma política extremada, mas tem que ser um pouco mais ousado, tem que enfrentar isso um pouco, de forma um pouco mais direta e aproveitando não, mas se apoiando nesse momento político que, de repente, a sociedade está começando a reagir. Essa reação é muito importante para a gente fazer a defesa da democracia. Não, e a prova disso é Dilson estava presidente quando a gente tinha um presidente de centro-direita, que era considerado Fernando Henrique Cardoso, que passou a faixa para o presidente Lula. Isso. Né? Você tinha isso que você estava falando. O cara é de direita, centro-direita, mas respeita o outro, respeita a democracia. O presidente agora, Bolsonaro, foi embora do Brasil para não... E o vice se negou a passar a faixa. Se negou a passar a faixa e o cara ainda fez tudo para dar um golpe na democracia. Pois é. Mas eu queria perguntar a vocês assim. A gente hoje tem as redes sociais, que a gente fala que, né, que é um instrumento do caramba mesmo para a gente fazer um trabalho. E hoje é um dos instrumentos que a gente utiliza muito para fazer política, né, para a gente comunicar. Na época que vocês foram presidentes, a gente não tinha a comunicação, as redes sociais nessa velocidade. Como é que era naquela época você fazer comunicação? Como é que vocês se viravam? Era muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Tinha que ser no impresso, né? Primeiro, a mídia corporativa sempre, digamos assim, quando permitia algum espaço para a gente, muitas vezes era distorcido, né? Eu lembro, na época do sindicato, Jorge, a gente fez eu não vou lembrar o ano, uma das greves gerais que a gente fez, uma grande greve, não sei o que e tal, aí de noite aí o Jornal Nacional, Cid Moreira, fracassa a greve geral. Pronto, fracassou. Não interessou, se não interessa se houve greve. Cid Moreira disse que acabou. Foi ruim. Então, e a gente não tinha instrumento, né? O máximo que tinha era, cada sindicato tinha o seu boletim, né? Os bancários, Jorge foi presidente de um grande jornal, eu acho que a tiragem era, sei lá, 30 mil por... Era diário, não? Não, era semanal. Semanal. A gente no Sindicato de Telecomunicações também, então, enfim. E no PT, com mais dificuldade ainda, a gente tinha, às vezes, quando conseguia juntar um dinheirinho, um jornal do PT para distribuir com a base no interior e etc. E era o máximo que se tinha, né? Rede social não existia, o máximo era e-mail que poucos liam. Então era a comunicação alternativa que a gente tinha, né? Então era uma dificuldade muito maior de comunicação, né? A comunicação tinha que ser oral mesmo, era você juntar a turma, viajar para o interior, juntar a turma, aí pegava, quando tinha no governo Lula, tinha muito material, a gente distribuía material do governo Lula, da direção nacional do PT, e era na boca mesmo, não tinha outra alternativa. Né? O PT no interior, ainda hoje é muito, muito frágil a nossa base do interior, na época era muito maior ainda, então você tinha ali, uma cidade interior pequenininha, você tinha um professor, os trabalhadores rurais que se juntavam ali, essa é a direção do PT, né? Que muitas vezes não tinha diálogo nenhum com o restante da sociedade, falavam só
para os trabalhadores mesmo, para o grupo pequeno, né? Então, era uma dificuldade muito grande. Aí, às vezes, a gente conseguia furar uma entrevista em rádio, quando ia para o interior, né? Tinha um companheiro nosso articulado lá, então falava com radialista, conhecia e tal, a gente ia lá, aí era bom, porque a gente conseguia falar para mais gente, né? Era o máximo que a gente conseguia na O época. programa de rádio era quem possibilitava você Era o máximo, falar né? para mais pessoas. Né? Hoje não, hoje essa rede social, por mais que ela seja, como tudo é na vida, né? Bom e ruim, mas pelo menos a gente tem um canal para falar para muita gente, né? No teu tempo, Jorge, já foi melhorzinho ou não? Porque você já foi depois de Deus, Não, já estava. Não, foi depois disso, mas não tinha, era no e-mail Eu mesmo. não tinha inventado ainda a rede social. Era no e-mail Era o mesmo sofrimento. e isso que Deus falou, a gente tinha que viajar e fazer a comunicação, o debate presencial. Não tinha outra forma, né? Mas isso também foi muito rico, isso também foi muito importante, também. porque a gente acabou, de uma certa forma, criando, né, no conjunto nosso do trabalho, da direção, criando lideranças a Exatamente. partir desse debate presencial. Mas eu queria falar um pouquinho sobre as redes sociais, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir muito. As redes sociais é muito importante e abre muito espaço. Mas cuidado. Ela é muito bem utilizada pela direita. Mas a esquerda não sabe utilizar. O problema não é esse. Uhum. O problema é que quem controla as redes sociais fazem um direcionamento de mensagem. Exatamente. Então, nós não temos controle das redes sociais. O nosso alcance das redes sociais sempre vai ser menor, sempre vai ser, enquanto não se tiver um controle democrático dessas redes sociais. Então, um Elon Musk, um cara lá do Facebook, esse algoritmo não sei o quê, aí que os caras... esse algoritmo, eles controlam. Então, é um controle um instrumento muito bem controlado. Invisível, né, Jorge? Um controle invisível, né? E que eu acho, só esticando um pouquinho, uma coisa importante que o Lula fez agora nesse terceiro governo, né, foi abrir uma discussão mundial sobre uma nova governança mundial. Exatamente. Nós não vamos resolver esses problemas da rede da internet, dos problemas do clima e daí para frente, num país. Ou a gente muda as relações políticas, econômicas, mundial, arromba com essa ONU que não consegue nada mais, né? E o Lula tem destacado isso, né? Precisa ter um plano, mas está destacado isso, é importante que ele destaque. Se a gente não fizer isso, nós vamos continuar sendo escravo dessa rede social que vai continuar mandando. A gente vai ocupar um espaço, é verdade, não é que não tem um espaço a ser ocupado, mas é um espaço limitado e a gente não tem controle dele. É verdade. Exato, Jorge. Se vocês tiverem algum fato aí interessante que vocês gostariam de destacar, que aconteceu no mandato de vocês, seja interessante, eu só recordando, a gente estava com o João Paulo agora há pouco, aí João Paulo recordou e também nossa querida Vera Gomes, e foi o fato na época que João Paulo estava disputando com o prefeito do Recife as eleições e ele deu uma banana e aí no programa, no guia eleitoral, o PT não tinha muito tempo, disse que era um tempo, disse, vamos fazer o quê? Pô, botaram essa história aí de Roberto Magalhães. Mas a pergunta, assim, queria fazer o seguinte, valeu a pena ser presidente do PT, Deus? Valeu, Dorival, valeu. Foi muito importante, né? Na verdade, tanto eu quanto o Jorge, a gente foi dirigente do PT durante alguns mandatos e tal. Um pouco antes de eu ser eleito presidente, a gente viveu... Paulo Santana, né, no final do governo dele, ele teve muitos problemas. Paulo foi antes de você, né? Foi. Paulo teve muitos problemas lá em Camaragibe, então teve que se dedicar mais à cidade. Foi uma situação muito difícil, a oposição lá. Aí eu era secretário-geral, terminei assumindo um período aí a presidência do PT, então, e eu já fui dirigente do PT muitas vezes. Então, mas o fato de você estar na presidência, digamos assim, permite que você possa usar um pouco a tua experiência para poder criar um ambiente propício, né? A gente, mesmo o PT, essas coisas do PT, mesmo o PT estando nesse debate, nesse ataque violento da burguesia, não sei o que e tal, mas mesmo assim a gente teve uma eleição disputadíssima aqui, né? O PED, né? Eu lembro, por exemplo, que o nosso adversário foi o Padilha, né? Grande companheiro Carlos Padilha e tal, que foi candidato e a gente terminou vencendo a eleição com vários problemas, mas a gente venceu.
E a primeira missão nossa foi desarmar aqueles espíritos, porque o PED é um instrumento importante, Sim. mas às vezes as pessoas perdem um pouco digamos assim, até onde vai a disputa interna, né? Porque termina primeiro, não é mais interna, é externa. É externo, Né? exatamente. Mesma coisa que a imprensa Aí atrapalha. tá ali doida que eu diga que Doriel tá com o cabelo assanhado hoje. é. Se eu disser, vai ter 1000 canais para eu dizer isso. Então, e as pessoas não entendem isso e levam para a mídia Isso é aquilo verdade. que devia ser um debate interno. Então, a gente teve todo um trabalho, né, de tentar fazer com que as pessoas sentassem à mesa, vamos discutir aqui o que é essência, o que é que a gente tem de diferente, vamos deixar de lado, vamos ver Esse o que é problema importante para o ainda- PT. ainda- Continua, ainda- Jorge deu ainda- sequência a ainda tem isso, hoje, viu? você está com esse problema, então esse é um problema Mas no PT. é. Eu acho que é importante ter a divergência e tal, é importante ter o direito à opinião, mas o que a gente precisa, e precisa ainda, é ter um pacto para que os debates fiquem internamente. Isso é verdade. Né? Não dá para ficar discutindo. Agora mesmo, essa semana, a gente teve você, inclusive, já deu entrevista sobre isso hoje. É horrível, né? O nível da discussão que vai para a mídia externa. Isso é bom, né? Para os nossos adversários, Não, para os nossos adversários, aliados, né? É. Agora tem a impressão que João Campos deve estar morrendo de rir com essas brigas do PT. É ótimo. Porque tem né? uns aliados, como você disse, que acha bom, que instiga para isso. Eu lembro acontecer, que Eduardo, né, nosso companheiro Eduardo, usou muito isso. Na eleição. As brigas nossas com João da Costa, É verdade. João Paulo, Humberto, Maurício Ramos, não sei o quê. Quando a gente resolve, aí Eduardo diz: esses meninos arengam demais. Né? E botou um verdade. candidato e venceu a eleição. E venceu, né? exatamente. Então a gente precisa aprender. Não é possível que a gente um dia não aprenda que as nossas diferenças entre nós são muito menores do que as que a gente tem com os adversários. Mas com toda essa dor de cabeça, valeu a pena. Valeu ser a presidente. pena, valeu a pena. Valeu a pena, Jorge, ser presidente do PT. Sim, valeu muito. O que é que você tem de... Sempre, do ponto de vista pessoal, sempre foi um privilégio, uma honra, um crescimento, né, político muito grande, a convivência com essa diversidade interna do partido, né, e um aprendizado de tentar juntar, né? Agora, eu acho que esse problema que nós temos também não é um problema que se resolva só. Precisa de medidas internas, precisa ter. Mas o sistema político não dá mais para o tipo de partido que tem no Brasil. Precisa mudar o sistema político. Nós falamos isso há um bom tempo, de ter uma reforma política, tanto do ponto de vista da política nacional, do Congresso e daí para frente, mas também partidária. Então, os partidos... o PT tem muita divergência, briga muito, não sei o quê, mas tem um pouco de vida política. Você olha os outros partidos, Não uma tem coisa, nada. Né? Não tem nada. Nada, É nada. só o poder de... Hoje, os partidos políticos, o poder que ele tem é de chantagear o Lula lá no Congresso. Esse é o poder dos partidos políticos. Então, precisa ter uma alteração profunda aí de uma reforma política que, sem ela, não tem STF que resolva. Não, e tem uma turma que fica ali achando bom a pressão para pegar um pedaço. Né? Exato. Deveria estar fazendo uma barreira de proteção. Não. Fica querendo pegar, né, Deus? Essa é uma coisa E que mesmo não dentro pode do aceitar. PT, a gente tem que fazer essa discussão. Eu me lembro, quando eu era presidente do PT, naquela época, né, que eu falava, eu acho que o PT deveria defender o fim das emendas individuais. Porque isso é um instrumento de chantagem de um lado e do outro. Não, e hoje está E hoje, mais quando do se que tornou nunca. obrigatório a liberação das emendas, Imagina. isso é um absurdo do ponto de vista do orçamento, porque destrói. O orçamento do país tem que ser um troço que tem uma lógica e Uma articulação. e um projeto político. Com essas emendas, com esses valores de emendas individuais que vai para qualquer coisa e que não tem controle nenhum, né? Então, tem que acabar com essas emendas. Vai ser difícil fazer isso, né? Mas mesmo no PT, tem pessoas que têm uma certa resistência a isso. Com Mas certeza. precisamos fazer esse debate. Ok, Dilson, nosso presidente, estamos chegando ao final do nosso 4º episódio do podcast com os nossos presidentes do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E para a gente encerrar, eu quero aqui, comecei com o Dilson, deixa eu começar aqui esse encerramento aqui com o Jorge, pedindo a você, Jorge, que possa deixar uma palavra aí a quem está
nos assistindo, quem vai nos assistir, sobre que mensagem o presidente do Partido dos Trabalhadores no período de 2009 e 2011, e que hoje está aqui ajudando a fazer esse resgate, e deixa para nossos militantes e futuros militantes e aqueles que com certeza ainda vão abraçar o nosso partido, não tenho dúvida disso. Qual a mensagem que Jorge Pérez deixa para essa turma aí? Eu diria que é preciso reafirmar que no Brasil hoje não existe outro partido que possa levar a um avanço social, a transformações políticas e econômicas. Não existe no Brasil. Ainda é o PT. Claro que o PT tem muitos problemas, tem muitas dificuldades, a conjuntura política, os ataques todos, mas nós temos que acreditar no PT. E aí acho que tem que fazer um chamado à juventude, principalmente, né? Não só a juventude, claro, mas a classe trabalhadora, mas a juventude que não conheceu aquilo que Dilson lembrou, né? Não conheceu o período inicial, não conheceu os 2 primeiros governos Lula, não vivenciou. Essa juventude precisa ter acesso ao debate político, o PT precisa se aproximar dessa juventude, precisa oferecer canais de participação dessa juventude para que a gente mantenha o PT vivo, porque, volto a dizer, ainda é o único partido, não é o único partido de esquerda, mas é o único partido que tem capacidade e inserção política necessária para, de fato, avançar nas conquistas sociais do país. Obrigado, Jorge. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Dilson Peixoto, nosso presidente do PT no período de 2005 a 2008, né? O que é que você deixa de mensagem aí para gerações presentes e futuras? Bom, eu queria secundar a fala de Jorge, né? E na linha que Jorge começou, lembrar isso, né? Quer dizer, por mais que alguém possa ter à esquerda críticas ao PT, mas efetivamente é o PT que conseguiu fazer com que o que a gente sonhava de política se transformasse em realidade. E o que a gente precisa, primeiro, é entender que a luta de classes não acabou, que ela vai continuar e que, portanto, a gente precisa se fortalecer para poder ter avanços, né? As conquistas foram importantes, né? O Brasil mudou muito, como disse Doriel do início, a gente pode marcar o Brasil sem nenhuma arrogância. O Brasil é um antes de Lula e outro depois de Lula, mas a gente precisa fortalecer isso, a gente precisa dar salto de qualidade nesse sentido. E para isso, na minha opinião, a gente precisa ter povo na rua. O que está faltando para que a gente possa mudar essa correlação de forças que é desfavorável no Congresso é povo na rua. Se a gente tiver mobilização, se as centrais sindicais, se o povo o trabalhador, se os jovens, principalmente, as mulheres, enfim, toda a população, tiver capacidade de se mobilizar e tiver junto conosco, eu não tenho dúvida de que a gente vai ter muito mais um avanço no governo para que a gente possa ter mudanças profundas que a gente precisa ter. O Brasil precisa de nós e esse é o momento importante da gente estar junto com o PT, que é o nosso partido, que é o maior partido de esquerda da América Latina e que tem um líder da estatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje é reconhecido no mundo todo como um dos grandes líderes que o mundo fez com que ele surgiu, né? Surgiu que o mundo assistiu à sua vitória e o seu, digamos assim, hoje um momento importante que Lula tem. Então, a mensagem que eu deixaria, Doriel, era essa: a gente está junto com o povo para poder dar segurança e fortalecer o governo de Lula. Obrigado, Deus, por ter aceitado o nosso convite. Com isso, a gente encerra o 4º episódio da entrevista com os presidentes do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Muito obrigado a vocês, muito obrigado, Jorge, muito obrigado, Dilson Peixoto.